Grécia, século VI a.C. Naquele dia especial, Téspis, um sujeito sagaz, estava para lá de ansioso. Um grande evento que só acontecia uma vez por ano na primavera estava para iniciar, o festival em louvor ao deus Dioniso. Hoje é dia de festa! É dia das homenagens ao deus do vinho e do êxtase! Os festejos encantavam os olhos e duravam vários dias. Eram procissões, música e cantos sem fim. Recitais com histórias sobre a vida do Deus e a maneira pela qual ele havia nascido 2 vezes. Acreditem vocês! Em meio ao êxtase, Téspis veste uma máscara decorada com cachos de uva e grita: Eu sou Dioniso! Até então ninguém havia fingido ser um deus. Ao transformar o sagrado em profano, a realidade em ilusão, Téspis se tornou o primeiro ator de teatro. A partir desse momento, a arte de representar o outro deu seu primeiro passo. Não demorou muito para que construíssem lugares especialmente destinados a essa nova arte de contar histórias por meio da representação. Os teatros. Heróis que ousavam desafiar o destino protagonizaram as tragédias de autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. As personagens do riso figuraram nas comédias de Aristófanes e outros, que fizeram da Grécia o berço do teatro ocidental. Idade Média. O palco é a praça pública. A linguagem é a da liturgia. A vida do Cristo, a grande inspiração para as peças, que são representadas por sacerdotes, muitas vezes em latim. O povo participa como figurante e todos são envolvidos pelo teatro sagrado. Percival esculpe máscaras que os atores usam para representar personagens celestiais. Tenho certeza que esse anjo vai ser a estrela da peça. Voa, querubim! Mas temos um outro tipo de teatro medieval, o profano, com farsas e jograis em linguagem simples e cômica que encantam a todos. Percival também esculpe máscaras dos tipos populares. Esse aqui vai ser o dono da taverna! Aos olhos da igreja, o teatro romano não era uma arte digna. Veio a proibição. Apesar de contadores de histórias, bardos e artistas itinerantes continuarem com a arte, o teatro propriamente dito só foi permitido a partir do século XII. Por serem de tradição oral, poucas peças chegaram aos nossos tempos. Eis uma delas. Senhores que aqui estão, seja o jovem ou o ancião, tomem todos de um lance, eis a sorte em uma chance. A ninguém quero enganar, não sou de ludibriar. O que eu digo, ouça bem, cessará o seu desdém. Agora sente, venha ouvir o que vou reproduzir. Eu, um médico, vou falar para bem lhe cativar. Por todo mundo viajei, e lá no Cairo, um grande rei, com o qual passei longo verão, me fez ganhar mais de 1 milhão. Marcando o fim da Idade Média, valores influenciados pela Antiguidade Clássica colocaram o ser humano no centro da existência e valorizaram o racionalismo. Tal movimento é conhecido como Renascimento e abarcou do século XIV ao século XVI. A comédia dell'arte surgiu na Itália com apresentações cômicas em espaços públicos. Levou ao povo ações criadas pelo improviso. Como era costume nessa estética, artista e personagem tinham uma relação fixa, que muitas vezes durava a vida toda. Carmela interpreta a criada Colombina já tem 20 anos. Por que, senhora,
Senhoras e senhores, antes de mais nada, quero saber se alguém tem batatas assadas. Meu patrão Pantaleão é muito avarento. Esconde a comida. Com o tempo, a figura do artista profissional surgiu e teatros foram construídos com a oposição palco-plateia, os palcos italianos. Por gostar muito dos espetáculos, a rainha da Inglaterra Elizabeth I garantiu a apresentação de peças teatrais e influenciou os dramaturgos à narrativa de histórias dos heróis nacionais. Eu reino por um cavalo! Molière foi um autor francês que se dedicou à comédia. Representou os vícios humanos em críticas aos costumes da época. Como protagonista de seu espetáculo O Doente Imaginário, teve um mal súbito e morreu horas depois. A igreja inicialmente negou-lhe a extrema-unção, revalidando a batalha medieval do clero contra o riso. Só o riso salva! Além de Molière, alguns dos grandes dramaturgos do período são Gil Vicente, Félix Lope de Vega e William Shakespeare, cujas potências criativas representaram o aspecto humano e desafiaram o tempo. Em Maquiavel nós confiamos! A era das revoluções burguesas e o desenvolvimento do capitalismo a partir do século XVII impactaram a vida na Europa pela mudança de paradigmas de Estado, modo de produção e pensamento liberal. O teatro inicia sua trajetória no drama burguês, propondo uma estética que aproximasse a ação do sujeito da época e utilização da música de maneira semelhante à ópera. Por meio da apologia à liberdade, do primado do indivíduo e a da supervalorização da emoção, o movimento romântico se opõe à era da razão aristocrática. Na França, ainda na primeira metade do século XIX, Victor Hugo escreveu o drama Cromwell. Seu prefácio elucidaria os princípios do manifesto do teatro romântico e daria imensa contribuição à teoria literária. A poesia está sempre sobreposta à sociedade. O cenário ganhou uma importância nunca vista até então e demandou riqueza de detalhes e maquinários só possíveis em virtude do pujante desenvolvimento tecnológico que proporcionou ao público experiências jamais vivenciadas em um teatro. Além de Victor Hugo, alguns dos principais autores de teatro romântico são Goethe, Alexandre Dumas e José Zorrilla, que, com sua linguagem eloquente e retórica, buscaram a natureza como inspiração e o passado para viver o instante do ideal. A negação do romantismo a partir da segunda metade do século XIX inicia na França o movimento realista, que a seguir espalha-se por toda a Europa. Por meio da linguagem coloquial e objetiva, as questões da pequena burguesia e dos estratos menos privilegiados da sociedade são representadas na tentativa de expor uma fatia da realidade nos palcos. O ser humano começa a se fragmentar entre o psicológico, o social, o filosófico, o biológico, o moral, num enredo em que o herói trágico é definitivamente abandonado. As personagens são pessoas comuns, trabalhadores braçais, médicos, advogados, criados. A direção ganha outra dimensão no processo de produção teatral. O russo Konstantin Stanislavski sistematiza um método de encenação no qual o ator deve viver a personagem e emprestar sua memória emotiva à realização da dramaturgia. Sua obra Preparação do Ator ganha o mundo.
espetáculo Casa de Bonecas do norueguês Henrik Ibsen leva à cena a protagonista Nora, que, agindo contra a ideia de mulher devotada à família e ao trabalho doméstico, próprias do sistema moral da época, dá outro sentido à sua existência e decide deixar um casamento sem empatia. A peça sofre críticas dos setores conservadores. O teatro naturalista mantém o foco nas questões sociais iniciado pelo realismo e o aprofunda com um olhar cientificista influenciado pelo positivismo e pela teoria da evolução das espécies. As leis da natureza e o meio social determinariam o que se entende por humanidade. Além de Ibsen, alguns dos grandes autores dos movimentos são Émile Zola, Máximo Gorki e Bernard Shaw. Na passagem do século XIX para o século XX, os paradigmas de poder e contradições entre capital e trabalho sofreram grandes questionamentos. Novos sistemas de relações sociais ganhavam as mentes na busca de utopias nas quais a exploração entre os seres humanos seria um fenômeno do passado. Os ruídos do maquinário da Revolução Industrial anunciavam o desenvolvimento de um mundo melhor. Apesar disso, ouviu-se a explosão de horror da Primeira Grande Guerra. Nesse cenário, diversos movimentos europeus, como o expressionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, fauvismo, seriam conhecidos como a vanguarda, configurando novas maneiras de apresentar e refletir a arte e a existência humana. A figura do encenador passou a desfrutar de um protagonismo jamais vivenciado. Se antes ele servia mais ao texto, agora a concepção de um espetáculo original abre espaço à era de experimentalismos, que negam o realismo e primam por dialogar com o espírito da época. Bertolt Brecht, autor de influência marxista, revolucionou o fazer artístico, rompendo visceralmente com a forma dramática. Propôs relações dialéticas entre obra de arte e espectador, no qual este é conclamado à reflexão crítica sobre os temas do espetáculo sem o torpor catártico do teatro precedente. A peça, a exceção e a regra, é exemplo de sua dramaturgia. Além de Brecht, alguns dos principais artistas do movimento são Samuel Beckett, Meyerhold e Eugênio Ionesco, que concebeu o espetáculo O Rinoceronte, uma mordaz crítica aos nacionalismos totalitários que conduziram a humanidade à Segunda Guerra Mundial. A contar do século XVI, as primeiras manifestações do teatro no Brasil com estética europeia integraram o projeto colonizador, estabelecendo relações de poder, nas quais a humanidade do nativo não estava reconhecida pela Igreja. A forma dramática foi utilizada pelos jesuítas como ferramenta de conversão religiosa de indígenas em apresentações que ficariam conhecidas como o teatro de catequese. A tradição de um teatro não europeu foi desconsiderada pela história oficial. Com a hegemonia do cristianismo, orientando valores morais e combatendo tradições que não se curvassem aos dogmas e a Portugal, o período conheceu a economia da cana-de-açúcar a partir da mão de obra escravizada. Contrastando com o flagelo da escravidão, os espetáculos celebraram o amor de Cristo em festas religiosas e biografias de personagens bíblicos. É nesse período que surgem as primeiras representações de eventos políticos.
As apresentações teatrais que ainda desconheciam a figura dos artistas profissionais conclamaram o público às ruas com adereços e instrumentos musicais em eventos que, observadas as circunstâncias históricas, podem ser comparados ao carnaval contemporâneo. Com a economia do Nordeste perdendo espaço para a produção de ouro e outras pedras preciosas no século XVII para o Sudeste, um novo período e espacialidade de desenvolvimento artístico foram conhecidos. Ainda incipiente, a produção de dramaturgia começou a ganhar estímulos. Cláudio Manuel da Costa, sob influência italiana, escreveu a obra que seria assim anunciada: O Parnaso Obsequioso, para se recitar em música no dia 5 de dezembro de 1768, em que faz anos o ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Dom José Luiz de Menezes, Conde de Valadares, governador e capitão-general da capitania de Minas Gerais e etc. Por Cláudio Manuel da Costa, bacharel formado na Faculdade de Cânones, acadêmico da Academia Litúrgica de Coimbra e criado pela Arcádia Romana, vice-cústode da colônia ultramarina e com o nome de Glouceste Saturnio e etc. A chegada da família real portuguesa em 1808 marcaria o início do grande desenvolvimento do teatro formal europeu na terra do pau-brasil, uma vez que a nobreza demandava diversão como a desfrutada em Portugal. Sob orientação real, salas de espetáculos foram construídas e peças estrangeiras começaram a animar os palcos recém-criados. A temática aristocrática das produções evidenciou um teatro sem identificação com a população. Em 1838, João Caetano encenaria a tragédia Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, com uma companhia genuinamente brasileira. As comédias de costumes de autores como Martins Pena, prenunciador do gênero no país, ganhariam o gosto do público ao levar um olhar cômico aos acontecimentos cotidianos representados no palco. O teatro romântico no Brasil alcançou imenso sucesso e foi responsável pela formação das primeiras grandes plateias. A peça Mãe, de José de Alencar, é exemplo desse fenômeno. O romance O Guarani, do mesmo autor, foi uma das primeiras obras literárias a ganhar adaptação para o teatro. Arthur Azevedo, além das comédias de costumes, produziu dramaturgia da escola realista, levando à cena temas relacionados às questões político-sociais. Além dos já citados José de Alencar e Martins Pena, alguns dos autores que produziram teatro no século XIX são Machado de Assis, Castro Alves e Josefina Álvares de Azevedo, cuja peça, O Voto Feminino, consubstanciou-se em instrumento de luta sufragista. Eis um pequeno trecho. A senhora, eu já lhe disse que não me meta a mulher na política. Que? Não meter a mulher na política? Oh, senhor Anastácio, a mulher não é porventura um ser humano perfeitamente igual ao homem? Sei lá. O que sei é que a política não foi feita para ela. A mulher metida em política, santo Deus. Já conhecendo enorme aceitação das plateias há décadas, o teatro de revista inaugura o século XX inspirado no vaudeville francês, com críticas aos acontecimentos sociais.
A música, a dança, a comicidade e a paródia são elementos característicos dos espetáculos, que levam à cena quadros independentes ligados pelos famosos números de cortina. A Semana de Arte Moderna de 1922 traz ao país as formas das vanguardas europeias para conferir expressão aos movimentos nacionais. A figura do artista moderno começa a ser construída pela feitura de uma arte que se opõe às manifestações neoclássicas. O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, é composição emblemática sobre a disputa de espaços dos criadores modernistas no cenário artístico nacional. A peça O Rei da Vela, publicada por Oswald de Andrade em 1937, às portas do Estado Novo, apresenta a ruptura com a estética burguesa. Começa a era das companhias de teatro, com a categoria dos artistas profissionais ganhando um pouco mais de espaço no mundo do trabalho. O Teatro Brasileiro de Comédia, Procópio Ferreira, Maria della Costa, Grupo de Teatro Cacilda Becker, Tônia Acelli Altran, são algumas das companhias que, por volta da metade do século, alcançaram grande destaque. Em 1944, Abdias Nascimento funda o Teatro Experimental do Negro, cuja primeira peça foi O Imperador Jones, de Eugene O'Neill. A escolha de um autor estrangeiro justificou-se pelo difícil acesso à dramaturgia brasileira com temática que abordasse a questão racial. Além dos citados, alguns dos artistas que alcançaram o grande público foram Grande Otelo, Fernanda Montenegro, Ariano Suassuna, Ruth de Souza, Ruth Escobar e Nelson Rodrigues, cuja peça Vestido de Noiva, montada por Zimbinski, tornou-se um dos marcos do teatro no país. 31 de março de 1964. No contexto da Guerra Fria e ante uma política de distribuição de rendas no Brasil, João Goulart, presidente democraticamente eleito, foi vítima de um golpe de Estado protagonizado pelas Forças Armadas e apoiado pelas elites econômicas, grande imprensa e boa parte do parlamento. O país conheceu mais uma ditadura que restringiu o direito ao voto, usou de extrema violência contra a oposição e iniciou uma época de interdito às artes consideradas subversivas. O regime atingiria seu ápice autoritário com o ato institucional número 5. O espetáculo O Berço do Herói de Dias Gomes foi uma das tantas peças censuradas. O CPC, Centro Popular de Cultura, nasceu da reunião de intelectuais de esquerda em conjunto com a UNE, União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, com um objetivo em comum: levar ao povo uma arte política que ajudasse o sujeito a romper os limites da presente situação material opressora. Rapidamente multiplicou-se em inúmeras unidades pelo país, com produção pujante de uma arte popular revolucionária. Os Azeredos mais os Benevides de Oduvaldo Viana Filho inaugurou o Teatro da UNE, às vésperas do golpe militar. Poucos dias depois, a sede da UNE foi incendiada e todos os CPCs foram fechados. Em 18 de julho de 1968, o espetáculo Roda Viva de Chico Buarque, montado por Zé Celso do Teatro Oficina, foi invadido pelo CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que espancou e torturou os artistas. Após um novo ataque, meses depois, a peça seria censurada. Zé Celso foi também o responsável pela direção de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, montagem que se tornou um marco no Teatro Nacional. O espetáculo Missa Leiga, de Chico de Assis e direção de Adhemar Guerra, estreou após ameaças de um grupo fundamentalista de extrema-direita que queria impedir que o público assistisse a uma releitura da missa católica criada por um autor de esquerda. O
Teatro de Arena, que na década anterior já havia alcançado grandes plateias com a peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, e direção de José Renato, reagiu ao golpe militar com inovação estética e resistência política. Arena Conta Zumbi, de Augusto Boal e Guarnieri, inaugurou o sistema coringa de interpretação na saga dos quilombolas no Brasil colonial. Além dos artistas já mencionados e de muitos outros que com arte resistiram ao autoritarismo de Estado, destacamos Grupo Opinião, Plínio Marcos, e as atrizes Eva Todor, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara, Norma Bengel e Cacilda Becker, que tomaram a frente na Marcha dos 100 Mil contra a ditadura em 1968, além de Antunes Filho, cuja montagem da adaptação Macunaíma de Mário de Andrade tornou-se emblemática na história do teatro brasileiro. A partir dos anos 70, ganhou força o modo de criação conhecido como teatro de grupo, a reunião de artistas com os mesmos valores estéticos e ideológicos a fim de viabilizar o fazer teatral, em contraste às grandes dificuldades profissionais que sempre acompanharam a trajetória da categoria no Brasil. Além dos aspectos objetivos de produção, os grupos trilharam caminhos próprios na busca de identidades estéticas e formas alternativas de realização de projetos que primassem pela continuidade das pesquisas e que não dependessem das lógicas de um teatro meramente comercial. Em 1979 surgiu a Cooperativa Paulista de Teatro, entidade que congrega uma pluralidade de grupos de São Paulo e objetiva a constante profissionalização, troca de experiências e orientação nas tarefas burocráticas que os coletivos devem realizar para fazer com que a arte alcance seu público de maneira profissional e sem as relações patronais que são comuns nas produções empresariais. Além de tais características, observa-se a difusão do espírito cooperativo, um valor que orienta a noção de um destino comum para a categoria. O CPT, Centro de Pesquisa Teatral, criado e coordenado por Antunes Filho, foi resultado da pesquisa realizada para a montagem da adaptação de Macunaíma de Mário de Andrade. Desde 1982 faz parte das ações do SESC em São Paulo e tem como característica a rotatividade de elencos, formação de artistas e pesquisa constante. Em seu repertório figuram 46 espetáculos apresentados no Brasil e exterior, cujas carreiras fazem parte do legado do encenador. Em 1991, Ribeirão Preto sediou o primeiro encontro brasileiro de teatro de grupo, com participação, entre outros, de Grupo Galpão, Oi Nós Aqui Travês, Teatro de Anônimo, Teatro Sobrevento e Parlapatões, Patipes e Paspalhões. Em virtude do evento, o Movimento Brasileiro de Teatro de Grupo foi fundado e produziu a revista Máscara. Hoje, a diversidade e dinâmica das produções coletivas caracterizam o país como referência mundial nesse tipo de relação profissional e artística. Da mesma maneira que o teatro ocidental veio do mito grego, outras sociedades produziram manifestações artísticas partindo de suas interpretações de realidade, o que nos indica que a necessidade de contar histórias é uma característica humana. A arte indígena é um termo genérico, pois cada comunidade tem suas manifestações peculiares ligadas às tradições e mitos específicos. Os Craô, etnia timbira, de tronco linguístico macro-G, utilizam máscaras, pinturas, adereços, humor e a arte das brincadeiras para contar histórias que articulam as relações entre os sujeitos, aspectos originais e ritual. O teatro No leva à cena elementos da cultura do Japão medieval, fazendo uso da música, coreografia e máscaras de personagens.
Segundo a tradição, o programa de uma apresentação no traz ao público 5 enredos: deuses, guerreiros, as peças de peruca, temas variados e as peças de demônio. Na África, o teatro tem uma história milenar, que, como outros saberes da cultura local, foi nublada pelas relações de poder do Ocidente colonial. O teatro popular de Moçambique, que se origina de rituais comunitários, foi modernamente utilizado como elemento de conscientização política.